como todos dentro do acampamento de sexo. Continuou a comemorar sua vitória sobre o exército de mortos-vivos. Xiaonglian, no entanto, permaneceu alerta e enérgico, depois de se permitir um breve momento de respeito. Então, ela disse a seus soldados que eles não podiam se dar ao luxo de ser complacentes. Agora, eles não podiam relaxar vagarosamente. Todos podem sentar e descansar por enquanto. Mas também esteja preparado para a batalha a qualquer momento. Ainda pode haver restos dos zumbis. E os ratos gigantes, ela lembrou, seus homens e várias outras forças seguiram o exemplo também. Isso deixou quase todos os soldados tão alertas que eles nem se atreveram a relaxar completamente. Quando eles descansaram, enquanto isso, neste momento, no telhado, John e Izok aqui estavam compartilhando um abraço apertado, sendo abraçado com força por John e brincadeira que só se atreve a respirar profundamente, com o peito subindo e caindo violentamente. E John, ele sentiu isso muito claramente. Então, quando eles se levantaram e olharam para baixo em todo o campo de batalha, eles viram que muitos soldados tinham olhos atordoados, comemorando sua vitória. E esta batalha definitivamente deixaria muitos deles e vários outros com memórias inesquecíveis para toda a vida. John e eles não serão incomodados por essas memórias no futuro. Naquele momento, Liang Yu, Chiu Yu, Chanlei e Flores se reuniram em torno de John Yi. Os três mantiveram em mente suas instruções sobre como exercer sua força, mas ao mesmo tempo conservando sua energia para que eles pudessem escapar a qualquer momento. E este led para nenhuma lesão em sua equipe. Embora não foi fácil para nenhum deles ainda estar vivo. Também foi nada menos que um milagre. No entanto, o mesmo não poderia ser dito para o resto. Chiu deu uma avaliação das condições atuais das outras forças. As baixas dos soldados da coalizão são de cerca de 80%. A partir de agora, e a eficácia de combate de toda a cidade de Qianhai foi completamente dizimado em tempo real. Depois desta batalha, em comparação com outras cidades, as perdas não poderiam ser simplesmente descritas como trágicas. Mas essa tragédia também não poderia ser comparada às vítimas. A seita de adoração da neve estava enfrentando, e isso é predominantemente devido ao fato de que a guerra ocorreu dentro de seu território, havia cerca de 5.000 seguidores, escondido dentro de alguns arranha-céus. E a igreja da Catedral de São João. Antes da batalha, e isso nem incluiu seus crentes de combate. Mas, a partir de agora, são menos de 500 seguidores da seita de adoração da neve esquerda. E a maioria dos esporádicos sons de choro ao redor do acampamento. Eram eles, no entanto, isso não foi uma coisa ruim para Zhongli. Pelo menos não houve baixas em sua equipe nesta batalha. Então a voz do show aqui de repente veio aos seus ouvidos. Engie, você está ferido. Você quer que eu te ajude? Jane olhou para a gentil médica ao lado dele. E ele
não pôde deixar de rir. Um pouco... Não tô bem, piada aqui. Então, pergunte aos outros. E todos responderam que estavam bem. Neste momento no campo de batalha, cada segundo foi extremamente longo para todos. E com tantas pessoas perdidas, as emoções mais básicas de alegria das pessoas, raiva, tristeza e felicidade, poderia mudar imediatamente de um para o outro, dentro de um curto espaço de tempo. Piada aqui, aperte a alça de sua caixa médica e pergunte: Johnny, posso ir e ver seus ferimentos? Os que ela estava se referindo eram naturalmente os sobreviventes no campo de batalha. Neste momento, embora muitas pessoas estivessem vivas, eles tiveram vários graus de lesões. Zhang Yi não recusou. Pelo menos agora eles estão no mesmo acampamento. Além disso, depois desta batalha, essas principais forças na cidade de Tianhai dificilmente formará uma grande escala, muito menos postar uma ameaça para eles. Era até possível que eles formassem uma aliança para lidar com a crise que eles podem enfrentar no futuro. Brincadeira aqui, carregava uma caixa médica nas costas, procurando os feridos no campo de batalha, enfaixando suas feridas, injetando-lhes remédio. Seu olhar sério e técnica gentil e habilidosa fez muitos soldados entorpecidos começarem a chorar. Eles sentiram o calor das pessoas em Showcare. Isso os fez sentir que ainda estavam vivos. Não, inferno. Um após o outro. Cada base começou a distribuir seus próprios suprimentos. Comida, ataduras medicinais, cobertores e casacos militares. Embora todos ainda estivessem com medo de descansar um pouco. Eles poderiam, basicamente, que os zumbis não voltariam. Então eles tiveram que deixar os feridos descansarem primeiro. Yuan saiu com outros líderes de seitas de alto nível e alguns sobreviventes que ela protegeu na igreja. E, embora tenha havido alguns incidentes menores, ninguém foi gravemente ferido ou morto. Eles foram muitos guerreiros feridos. E todos eles parecem precisar de seus cuidados médicos. E o Han Conha disse isso, para mostrar cura, enquanto ela olhava ao redor do campo de batalha, com compaixão em seus olhos. Li Jin e sua esposa estavam entre os sobreviventes. Então eles também olharam ao redor na frente do campo de batalha deles. Eles se sentiram tristes e tinham um olhar extremamente doloroso em seus olhos. A maioria dos vizinhos que Legião trouxe para a seita nesta crise zumbi. Especialmente este recente ataque de zumbis. Li Jin, inevitavelmente, tinha um olhar de autocensura em seu rosto. Zhang Jinfeng o confortou. Não fique muito triste. Você tentou o seu melhor. Em tal época, só podemos sobreviver dia a dia. Não é sua culpa. Lado da legião, impotente, e caminhou para ajudar aqueles que ainda podiam se mover. E carregou os feridos e ajudou a cuidar deles. Ele também ajudou outros a carregar a maca para os feridos. Soul Baby também estava ativo no campo de batalha, enfaixando os feridos e trazendo água quente para mantê-los aquecidos. Depois de muito tempo, Yang Qianwu e sua equipe chegaram. As 7 pessoas pareciam um pouco envergonhadas.
não tão calmo e composto como antes. Rei Lechunkin apoiou Wudi, que costumava ser arrogante. Agora tinha um rosto pálido e seus pés pareciam não ter força. Kong Shang, seu usuário de capacidade de reforço. Tinha um curativo no ombro e um de seus braços foi torcido em um nó. Ele estava, obviamente, gravemente ferido na batalha. As 7 pessoas, sem dúvida, enfrentaram inimaginável problemas durante sua operação subterrânea. E seus ferimentos foram de gravidade variável. Mas eles tinham um sorriso relaxado em seus rostos. Obviamente, suas operações de decapitação não foram mais fácil do que os de John Yi e sua equipe, mas eles conseguiram. A equipe de investigação veio para o acampamento do sexo. Yin Zhenwu olhou para as pessoas que ainda estavam vivos no local, sem muita expressão no rosto. Eles obtiveram uma vitória trágica nesta batalha. Cada um tentou o seu melhor e não foi nada fácil. Não havia necessidade de dizer palavras extras de conforto. Zhang Yimin se aproximou e perguntou a PN Junwu. Todos os reis zumbis foram mortos. Yin Junwu ainda respondeu friamente. Havia 5 no total. Todos eles foram mortos por nós. Os corpos estão no carro. Isso é bom. Depois de obter Yinchan, foi resposta afirmativa. Cada um deu um suspiro de alívio. Depois de perder o comando do rei zumbi, não importa quantos zumbis restem em Tianhai City. Eles são apenas uma bagunça. Pelo menos, não há necessidade sobre suas atividades de se em grande escala. Como, antes disso, será fácil lidar com eles um por um. Shongni pensou nisso. Tirou algumas porções de comida sobrenatural de seu espaço alternativo e os entregou à Biblioteca Nacional Genhua. O que é isso, Yanjun? Foi Tom. Revelou curiosidade. Isso é comida feita por um amigo meu, mutante. E pessoas Pode restauram seus ajudar. poderes sobrenaturais. Força física e estado mental. É muito útil, Shenji sorriu. Yan Junwoo ouviu isso e também mostrou um sorriso quase imperceptível. Mas o sorriso dele era feio. Parece que você tem um mutante muito bom, com funções auxiliares. Tirou a comida de John e sem ser educado. E depois voltou para sua van modificada, com os membros de sua equipe. Alguns dias depois, os zumbis em Tianhai City foram temporariamente eliminados, exceto pela equipe de Zhang Yi. Todas as outras forças na aliança temporal foram quase destruídos. As forças simpatizavam umas com as outras. E Zheng e sua equipe se tornaram os principais alvos para conquistar. Shao Honglin foi o primeiro a atropelar e expressar amizade com Zhang e Jane e, embora havia alguns desagradáveis entre nós no passado. Mas agora Tianhai City está em Taters e é difícil dizer. Se existem 10.000 pessoas vivas, podemos ser amigos no futuro. Não podemos pagar o custo da guerra. Se precisar de mim, é só perguntar. Shao Honglin
estendeu a mão para John e a maneira como Shao Onglin comandou seu exército para lutar bravamente no campo de batalha deixou uma profunda impressão em John Yi. Ao contrário das mulheres ao redor de John Yi, ela era uma mulher muito capaz de qualquer maneira. John Yi é uma pessoa que ama a paz. Se alguém tomar a iniciativa de vir para mostrar boa vontade, ele certamente não recusará. Embora tenha havido guerras antes, eles eram apenas para a competição por recursos e não envolveu rancores pessoais. Então, John ele apertou a mão dela e disse com um sorriso: Eu sempre te admirei por ser capaz de liderar uma grande força. Como mulher, ele perguntou curiosamente: Eu vejo que você é muito habilidoso. Você trabalhou no exército ou no sistema policial antes? Deve sagrado e sorriu fracamente. Eu costumava ser superintendente da polícia criminal, equipe do departamento de polícia da cidade. Chongni deu um joinha e disse de brincadeira: Com certeza, uma heroína. Ele então olhou para Shao Onglin com um sorriso desonesto. E disse: Isso não significa que você tem as informações de cada um de nós. Shao Onglin disse generosamente. Claro, eu tenho todas as suas informações pessoais básicas. Mas isso só se limita a antes do fim do mundo. E com isso ela se despediu. John e a observou, perguntando se Shao Onglin poderia realmente ajudá-lo. Encontre algumas informações pessoais sobre algumas pessoas da seita de adoração da Depois neve de Shao Hongli, e saiu alguém, de repente, agarrou o ombro de Johnny por trás. Sem saber, Zionji imediatamente agarrou a mão em seu ombro e estava prestes a virar a pessoa. Ao esperar alto, falou com dor. Ai, irmão Xian. Zhang Yiming interrompeu suas ações e nervosamente perguntou o que Esperando Alto estava fazendo. Tentando se aproximar furtivamente dele. Esperando Alto moveu seu braço ao redor para aliviar a dor breve. Ele apenas experimentou em seu ombro. Então, pergunte a Zhang Yi se ele estava interessado em sair para ver. Se você tiver tempo, posso levá-lo ao exterior para explorar a um vasto mundo lá. Esperando Alto convidado com entusiasmo. Zionji pensou no vasto mar e não pude deixar de me sentir um pouco fascinado. Pensando que pode haver criaturas mais perigosas sob o vasto oceano do que em terra. Ele balançou a cabeça decisivamente, quando ele começou a tremer enquanto cerrava os dentes incontrolavelmente. Em comparação com isso, seria mais prático. Para você me dar alguns frutos do mar. Esperando Alto riu e disse: Isso é fácil. Próxima vez que sairmos para o mar, trará um mais fresco. Frutos do mar congelados, é impossível contar com peixes vivos. Apenas peixes do fundo do mar podem sobreviver no fundo do mar, agora. E eles morrerão assim que forem pegos. Chongni então perguntou: Tantas pessoas morreram desta vez. É conveniente sair para o mar. O sorriso em espera alto espaço desapareceu um pouco. Ele abaixou a cabeça suavemente. A maioria dos combatentes morreu. Mas ainda tenho alguns funcionários no navio com eles.
Eu ainda posso ir para o mar, esperando o alto em seguida expressar a mesma ideia que Shao-Romian. Tianhai City foi marcada por esta batalha. E ninguém sabe quantas pessoas ficaram vivas. Esta cidade grande, que já teve uma população de mais de 20 milhões, agora está em silêncio. Todo mundo está cansado e não quer mais brigar. Além de apenas algumas pessoas como eles. Existem recursos suficientes para compartilhar e não há necessidade de roubar. Com a partida de Waiting High, também significava que todas as forças da cidade estavam tentando conquistar Shonji, assim como Shonji pensou em Xintian esperando o alto, Onlia e Jinishin, todos querendo conquistá-lo. Ele não sabia se era uma bênção ou uma maldição. Ele então silenciosamente chamou Piada aqui sobre seu dispositivo de comunicação e pediu a ela para esperar por ele no carro. Ele tinha algo muito importante para fazer. E quanto ao resto, eles deveriam ficar de guarda. E sob nenhuma circunstância, eles foram autorizados a deixar qualquer um que venha encontrar John e chegar perto. Quando Chanley ouviu isso, ele ficou muito feliz em agradar. Eu definitivamente vou ficar de guarda para você, chefe. Eu farei quem vier esperar. Logo depois de Liang, Chiu-Yi e Chanley estavam guardando o carro nas proximidades. Liang usou flecha de rosto frio para olhar estranho. Ela virou a cabeça e bufou friamente. Ela parecia um pouco desconfortável. Depois de tudo, ela nunca imaginou que um dia ela ficar de guarda para os outros para tal coisa. Tio, você, por outro lado, tinha a mente muito aberta. Ele sorriu e disse: os jovens estão cheios de energia. Afinal, então, isso é compreensível. O carro tem sua própria instalação de som. Então, os sons internos não podem ser ouvidos externos. Quando Chenji entrou no carro, ele rapidamente fechou a porta e puxou as cortinas. Piada aqui estava sentado no banco de trás. De uma maneira arrogante, com as pernas cruzadas vagarosamente. Seus olhos estavam cheios de charme. Ela corou um pouco quando viu Zhang Yi. Expressão séria. Então, Chenji calmamente disse: aqui há algo muito importante que eu preciso te perguntar. Piada que olhou para Chenji e surpresa. E quando ela viu que a expressão dele era muito séria, ela percebeu que estava errada com o que estava prestes a acontecer. Uma pitada de constrangimento passou por seu rosto. Qual é o problema? Ela perguntou. Chongni disse, sério. É sobre o incidente? Quando eu pedi para você me ajudar a observá-lo no conhaque, cuidadosamente piada aqui, não sabia por que John e de repente perguntou sobre você em Conha. Na opinião dela, a seita de adoração da neve foi a maior vítima deste. Todos simpatizavam com eles. Mas desde que Shenji perguntou, ela balançou, An respondeu que não havia nada de errado. Ela então perguntou o que estava errado. Yuan Conha só tem duas habilidades: bênção e presente. Ambos são habilidades auxiliares. Bênção pode condensar espíritos de gelo de seu corpo.
para ajudar os outros a despertar suas habilidades ou aumentar sua capacidade, força. E o presente pode ajudar as pessoas a curar lesões físicas. Mas naquela noite, quando o voo, cadáveres blindados de bronze entraram na igreja. Alguém com habilidades de ataque de atributos de gelo derrubá-los pela janela da igreja. Eu suspeito que essa pessoa era Yuan Koneya. Pense com cuidado quando você estava com Yuan Koneya. Você encontrou algo anormal nela. Especialmente quando a igreja foi atacada. Como ela lutou. Mostre! Tente se lembrar de tudo que ela viu sobre você no conhaque. E recontar cada detalhe que ela conseguia lembrar. Bem, ela passou a maior parte do tempo orando e confortando outros crentes. Mas se houver algo especial, houve uma vez que ela disse: ela poderia me ajudar a despertar meus superpoderes. Um olhar nervoso e preocupado de repente brilhou no rosto de Zhongli. Ela disse que iria ajudá-lo a despertar seus superpoderes. Você concordou? John aqui sorriu e balançou a cabeça. Agora, embora eu realmente queira me tornar um mutante, lembro-me do seu conselho e continuou vigilante com qualquer um. Então, eu a rejeitei. Jean e assentiu com alívio. Se você é muito legal com alguém, você é um traidor, um ladrão. E o Han não pode ser tão gentil quanto a dar sua preciosa alma de gelo aos outros, sem pegar a menos que ela tenha algum propósito especial. Gianni cruzou as mãos e apoiou o queixo. A névoa, em sua mente, começou a ficar mais clara. Ele vagamente sentiu que parecia agarraram a chave para o assunto. Havia até uma ideia muito ousada que estava lentamente construindo em sua mente aqui. Continue falando. Me conte tudo sobre ela em detalhes. Não deixe nada de fora. John aqui assentiu e continuou. Depois que eu a rejeitei, ela apenas disse que se eu mudasse de ideia, eu poderia ir até ela a qualquer momento. Ela não me forçou, o que me fez sentir à vontade. Depois, os dois monstros quebraram o teto. E entrou na igreja, piada aqui, lembrou. Eu estava sentado na primeira fila, na hora. Então, eu estava muito perto de você, Incone. Eu vi o ataque dela muito claramente. Quando os dois monstros descem, seu primeiro alvo foi ela. Mas ela era muito rápida. Han Coin apenas levantou a mão levemente. E os dois monstros foram congelados no ar. Então, com outro aceno de sua mão, os dois monstros foram varridos. Até a porta da igreja foi quebrada. Ela apenas acenou com a mão, facilmente, como se ela estivesse afugentando mosquitos. Mostrar cura, descrito vividamente, e como Zhongli ouviu. Seu couro cabeludo estava dormente e até suas costas pareciam esfriar. A capacidade de gelo e neve pode congelar instantaneamente. Dois poderosos cadáveres, voadores blindados de bronze, a velocidade de reação é extremamente rápida e a força física é forte. Este é o desempenho do tipo de reforço. Mutante, isso não significa ela tem pelo menos 4 habilidades
diferentes. Ao mesmo tempo, Gianni ele descobriu completamente. Ele finalmente entendeu por que a seita deu a alma de gelo para ele tão facilmente. E foi generosamente enviado para as mãos de grandes forças. Em Tianhe, mesmo usando o grande decreto para pregar constantemente, procurando pessoas com potencial e dando-lhes a alma de gelo. Contanto que aqueles com potencial para superpoderes use a alma de gelo, não importa. Se eles não se juntarem à seita de adoração da neve, ou mesmo se tornar inimigos da seita de adoração da neve. Porque a verdadeira habilidade de Konya nunca foi uma bênção. Ele realmente voltou da morte. Essa é a palavra. Uma vez que o mutante que despertou seus superpoderes, implantado com o Ice Soul, morre, a habilidade retornará para você no corpo de Konya. Desta forma, ela pode ter inúmeros superpoderes. E parece que seus superpoderes também são muito fortes. Durante a Batalha dos 5 Exércitos, John Yi encontrou muitas conchas vazias, mutantes sem origens no campo de batalha. No começo ele não entendeu onde. Os superpoderes dessas pessoas foram depois que eles morreram. Agora, ele finalmente entendeu que essas pessoas usam os superpoderes, despertado pela alma de gelo. Então o poder deles também retornará para você no corpo de Konya. Então, esse tipo de retorno também pode aumentar sua própria força. E dentro de alguns meses após o fim do mundo, Zhang se perguntou quantos mutantes, superpoderes, que ela secretamente absorveu. Sem falar que, depois de várias batalhas, incontáveis mutantes em Tianhai, cidade, foram mortos e feridos. De repente, uma ideia mais ousada surgiu na mente de Zhongli. Poderia ser que Yuan Ronji foi o mentor por trás do motim zumbi em Tianhai City. Quanto mais Zhongli pensava nisso, quanto mais horrorizado ele se sentia se isso fosse verdade, do que o crente aparentemente inofensivo e devoto. Foi realmente o demônio mais desumano da cidade de Tianhai. E agora até ele não podia imaginar o quão poderosa ela era. John, seu rosto era terrivelmente solene. E suas pernas começaram a tremer levemente e involuntariamente. Este era o sinal de nervosismo, embora estes fossem apenas sua imaginação. Mas, uma vez que a especulação é verificada como verdadeira, isso significa que ele vai enfrentar um demônio extremamente assustador. Em um futuro próximo, felizmente, este é apenas um palpite por enquanto, pelo menos. Existem alguns lugares onde Zhang e não pode se justificar. O primeiro é a maré zumbi. Se a seita de adoração da neve realmente tem a capacidade de controlar tantos zumbis, então não havia necessidade de eles serem suprimidos por várias forças básicas principais. Antes de confiar no poder da maré zumbi, eles poderiam ter facilmente achatado Tianhai City. O segundo foi porque qual é o propósito fazendo isso? Como o líder de uma seita, ela se considera a crente mais devota de Deus. Que razão ela tem para destruir a fundação de sua seita,
o número dos seguidores da seita de adoração da neve. Nessas guerras só pode ser descrito como trágico. E quase não sobrou nenhum. Sem crentes, o sexo dela ainda pode ser chamado de religião. Eu não consigo descobrir. Eu realmente não consigo descobrir. John estava um pouco confuso. Ele sussurrou com os olhos fechados. Ele também esperava que estivesse pensando demais. Mas todas as pistas estavam conectadas. Forçando-o a pensar assim, Joe aqui veio confortá-lo e disse: John, o que há de errado com você, John? E não disse nada. Ele caiu em um longo silêncio. Isso mesmo. Tudo isso era apenas sua imaginação. Além de saber que Yuan Conha tem muitos poderes sobrenaturais. Ele não tem evidências para provar seu palpite. Mesmo que ele conte a alguém esse assunto, ele tem medo que ninguém acredite. E mais ele não quer alertar o inimigo. Agora espero estar pensando demais. Zhang murmurou para si mesmo. Depois que Zhang e Zhou Curi terminaram de conversar, ele saiu, então ele olhou para o branco, igreja gótica, com um humor muito complicado. Eu realmente espero estar pensando demais, e nada disso é verdade. Se a seita de adoração da neve tem a capacidade de controlar a maré de cadáveres, não há necessidade de esperar até agora para agir, a menos que haja um motivo especial. No entanto, se você quiser realmente o cérebro, por que ela não agiu durante este período? Isso parece um pouco irracional. E, olhando para ela, não parece que ela pode controlar a maré de cadáveres. Caos. Quanto mais John ele pensava sobre isso, mais ele sentia que a lógica da questão não era suave, não importa como você olhe para ele. A seita de adoração da neve não tem tais condições. E razões veio dos muitos poderes sobrenaturais que ela mostrou. As pistas são um pouco confusas agora. É melhor eu investigar um pouco mais, e em segredo também. Chongni pensou consigo mesmo enquanto balançava a cabeça. Neste momento, ele ouviu o som de In-Un-U tossindo, não muito longe. Chongni olhou para cima e viu Dei, Bailey, Chongqing e os outros olhando para Pinzhen-Wu nervosamente, que cobriu a boca com um lenço branco e tossiu violentamente, como se ele fosse tossir seus pulmões. Zhang Yimin ligeiramente poderia ser porque Yuan Rong tem medo das pessoas. No distrito de Zhangnan, Chongni sentiu que estava quase louco. Ele parecia ser um teórico da conspiração, sempre olhando para tudo ao seu redor com suspeita. John lado fortemente e jogou de lado os pensamentos complicados em sua mente. Então ele caminhou em direção a Bianjun-Wu e sua equipe. As pessoas na equipe de investigação tinham expressões diferentes em seus rostos. Quando viram John a maioria deles tinha um olhar amigável. Yang Zhenwu disse uma vez que pretendia deixar John e junte-se à equipe de investigação. Então ele está procurando por novos membros.
para a equipe de investigação. Embora Há alguma sobreposição entre Sniping e Shiguanjin. Mas não é um grande problema ter 2 atiradores em uma equipe. Para não mencionar suas habilidades e outros aspectos também são diferentes. Há apenas